Tá? Então, estamos gravando e vamos começar aqui o compartilhamento de tela. E... Deixei aqui aberto. Isso. Então, eu comecei bem raiz mesmo, procurando a respeito de tipografia. Então, fontes é um termo que a gente usa, é um nome que a gente usa por uma família de letras, né? Quando a gente fala de fontes, a gente está falando de texto, não somente, mas o conjunto das grafias que envolvem as letras maiúsculas, as letras minúsculas, os números e os caracteres especiais, tá? Então, quem começou esse papo de tipografia e popularizou foi o Gutenberg no século XIII, já faz um tempinho isso aí, né? E ele só publicou a Bíblia impressa, porque até então ele mudou o padrão de publicação, que eram manuscritos. Então, a gente tinha manuscritos e ele teve uma ideia de fazer uma prensa, aproveitando as letrinhas. E aí essas letrinhas elas eram colocadas lado a lado, depois ele baixava uma prensa e estava feito o formato que ele podia imprimir várias vezes, né? Então o primeiro trabalho dele era montar, forjar as letrinhas, que é fazer aquele artesanato da letrinha, e assim como um carimbo, mas no caso com ferro, ele produzia os textos. Então o Gutenberg, ele saiu do texto manuscrito, que eram as cópias, né, feitas à mão, que é o manuscrito, e criou a tipografia, que foi o desenho de cada letra num padrão. E aí fez-se uma folha, imagina cada letrinha colocada ali, baixou aquela pressão e ele tinha um texto impresso, e ele poderia imprimir quantas folhas ele quisesse. Sensacional ideia, né? É uma impressora manual. E aí é uma máquina de xerox sem xerox. Então, esse processo, ele foi assim, da Idade Média, né, que se liga do século XIII, até o século XIX, basicamente, a forma que a gente tinha de impressão. Ou você tinha o escrito, ou você tinha essa forma de impressão. Nesse tempo, do século XVIII para cá, começaram a aparecer fontes diferentes, quer dizer, o processo era o mesmo, tá? Mas aí o pessoal começou a brincar com o desenho das letras. Então tem aqui uma historinha, até o século XIX, o pessoal fazia com aço, gravava em baixo relevo, igual o formato de um... igual o formato de um carimbo, né? Que está em alto relevo, pega a tinta, imprensou. Então, essa era a forma de tipografia que se tinha. E tem algumas letras que elas são muito antigas. Por exemplo, Baskerville, Garamond, são letras que já têm assim, uma longa história dentro da imprensa, dentro da área de tipografia. É algo bem interessante aí para estudar. Aqui eu coloquei umas fontes que são as mais tradicionais, tá? Aqui uma definição do termo de fonte, que é onde que a gente tem o conjunto, ó, dos caracteres. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Os caracteres em minúsculas, os caracteres, que isso tudo aqui é desenho, tá, gente? Então, você tem letras pequenininhas, letras maiúsculas, a gente chama tecnicamente de caixa baixa e caixa alta. E aqui o desenho dos números. Isso aqui pode parecer simbólico, mas é assim. Fala assim, isso é óbvio. Não, tem fonte que não tem as letras minúsculas, tá? Tem fonte que a letra maiúscula e minúscula é uma só. Por exemplo, a fonte Minecraft. A fonte Minecraft, letras grandes e pequenas não existem. Elas são chamadas de fontes versaletes. O que é uma fonte versalete? É uma fonte que a maiúscula e a minúscula, você só tem o desenho da maiúscula, tá? Essa outra aqui, Bebas New Book, ela também só tem um tipo
de caractere para a letra A, maiúscula ou minúscula fica daquele jeito. Claro, depende muito do que se vai passar de informação, a fonte, ela tem uma referência, tá? Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma propaganda de algo assim, científico, sci-fi, assim, eu uso uma letra Blade Runner, eu uso uma letra Star Wars, Back to the Future. Agora, se eu for usar uma coisa mais romântica, vou fazer um cartão Dia dos Namorados, eu não vou usar o Star Wars, quer dizer, não, né? Não combina. Uma letra mais de mão, manuscrita, cursiva, fica mais legal. Então, a fonte, o desenho da letra, ela, por si só, ela já transmite uma mensagem. Então, é muito importante a gente conhecer os tipos de fonte que tem por aí. Deixa eu ver que tem alguém piscando aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Não, Oi, Cauã. Quer perguntar alguma coisa? Não? por enquanto não. Ah, então tá bom. Então, vamos continuar. Cadê? Que eu estava aqui, né? Isso. Então, as fontes, elas têm esse conjunto de caracteres, nem todas, como eu estava dizendo. Algumas maiúsculas e minúsculas são a mesma coisa, mas esse conjunto a gente chama de fonte. Letras, algarismos e os sinais, tá? Os sinais seria ponto e vírgula, ponto de exclamação, C cedilha. Então, tem fonte, por exemplo, que a gente baixa, que não tem C cedilha, não foi feita para o padrão português, né? A língua portuguesa. Então, tem caracteres na língua portuguesa que quando a gente pega uma fonte da internet, tipo A com o tio em cima. Ah, não tem, tá com defeito. Não. Os caras fizeram padrão americano, então não tem esses caracteres. Assim como, por exemplo, se eu baixar uma fonte alemã, eu vou ter alguns caracteres que não tem na língua portuguesa, tá? Então não entendam que a fonte tem defeito. Quando a gente baixa uma fonte e você coloca um C cedilha, você escreve coração, e no lugar do C cedilha e do A aparece dois quadradinhos, é que eles não desenharam o caractere para aquela representação gráfica, tá? Um outro item também que faz parte de fonte chama-se capitular. Não sei se alguém já usou um recurso no Word. Isso aí é antigo pra caramba, olha só. Tem um capitular aqui, da época lá do Gutenberg, né? Era desenhado uma fonte diferente do restante do texto. E hoje em dia a gente faz isso no Word no segundinho, tá? Tem um menuzinho lá, uma opção chamada capitular. Ele pega a primeira letra do seu parágrafo e já transforma em uma letra maior do que o restante. Então, o termo capitular não é um recurso é um recurso do Word, mas a teoria tem uma história bem antiga por trás. Então, a respeito da fonte. A fonte, ela pode ter variações, variações que a gente, por exemplo, lá no Word usa bastante, que é assim, você escolhe uma fonte, tem fonte que não tem os desenhos de tudo. Então, tem fonte que ela já é bold por natureza, que é o negrito. Então, por exemplo, eu pego uma letra, uma fonte Star Wars, ela já é bold por natureza, porque ela é uma letra preta grossona, né? Apesar que ela pode também tá vazada, mas ela geralmente é preta. Então, não tem sentido eu colocar bold nela, não faz efeito. Mas a maioria das fontes comuns, por exemplo, Arial, Calibri, Times New Roman, você tem essas variações. A letra normal, né? O italic, o bold, pouco black, bem black. Porque aí, no caso, ela vai reforçando aqui, né, a letra. Então, isso dá diferença no ângulo, que é quando a gente tem itálica, no peso dela, quando ela fica fina ou mais grossa. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer um cartaz para alertar as pessoas, você não vai fazer uma letra fininha, delicada, você faz uma letra mais grossa para ser mais direta, tá? A informação. Então, a forma também que você escolhe a letra, como como é uma mensagem gráfica, o formato da letra já induz a mensagem, tá? A forma que você escolhe a letra, a fonte que você escolhe a letra, ela já te começa a dar a mensagem antes da pessoa ler, o recado realmente lá. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, uma fonte chamada Universe. Ela normal, ela foi desenhada com black estendido aqui e ela com itálico. Então, quer dizer, quando eu instalo ela no meu computador, eu tenho ela variando
aqui em algumas formas. Essa daí, inclusive, ela tem muitas variações, tá? Aí a gente tem uma classificação que é muito conhecida, que são as fontes serifadas e as fontes não serifadas. O que são fontes serifadas e não serifadas? Serifa é o nome desse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Esse risquinho aqui embaixo. Então, fontes com serifa, elas são fontes boas para leitura. Eu fui atrás disso para entender por quê. Elas são fontes que o olhar humano, né, o cérebro da gente, olha isso aqui e entende como linha. Então fica mais fácil de você ler. Se é verdade, eu não sei, estava escrito. Mas eu acho que tem um pouco de sentido. Então, assim, essas letras aqui, elas são boas para computador. E essas letras aqui, elas são boas para impresso. Porque no impresso você tem que, pelo olho, você vai criando a linha. Então, aconselham, né, os especialistas nesta área, que você, quando vai imprimir, você use fontes tipo Time News Roman, né? O Arial é assim, o Time News Roman é assim. Então, você repara que as serifas, elas têm pontinhas aqui, ó. Elas fazem a linha, tá vendo? Elas fazem a linha e as sem serifa, quer dizer, são as chamadas modernas, elas são mais secas, elas são mais diretas, tá? E tem as fontes especiais, que são aquelas todas cheias de enfeite. Olha que bonitinho o meu A de Andréia. Eu gosto pra caramba das fontes especiais. Eu fico muito tempo olhando, baixando um monte de coisa. Aí, e existe também uma parte chamada pareamento de fontes. O que que é? É o pessoal que faz design, o pessoal que faz front-end. Os caras ficam muito tentando combinar fontes, né? Esse pareamento de fontes, ele é muito usado quando as pessoas, por exemplo, vão fazer aqueles quadrinhos de lettering. Vocês já viram? São aqueles quadrinhos que tem os desenhos com as mensagens positivistas, assim. Então, o pessoal costuma combinar. O lettering, ele tem uma técnica que mistura uma letra cursiva com uma letra tipográfica, com uma letra como vou dizer agora? Ai, esqueci a palavra. Uma letra que seja assim, no formato, por exemplo, de Arial, uma letra que não seja, cadê, ó, combinação das fontes aqui, uma letra que não seja uma letra sans serifa ou uma sem serifa, mas uma letra que faça uma alternância entre as fontes. Então, tem isso aqui, eu vi esse infográfico aqui, eu achei legal passar para vocês, de como combinar tipografias. Então, o ideal é você ter, no máximo, 3, geralmente as pessoas usam 2, né? Uma para título e uma outra para o resto do corpo do texto, fazer um contraste, né? Usando uma fonte serifada e uma outra não serifada, tá? As espessuras também, tomar cuidado para as fontes não ficarem muito destacadas e as outras perderem. Então, aqui de finalzinho eu coloquei algumas combinações, tá? De uma revista mesmo de web design, e eles colocaram assim, ó. Então você tem a letra aqui bem fininha, essa daqui é uma letra serifada, tá vendo? Ó, ela tem serifas aqui no final, o acabamento. E essa letra aqui, apesar que essa letra aqui parece que tem, mas não tem não. Aqui eu tenho uma letra que não é serifada e uma outra manuscrita, né? Então, a gente tem também esse estudo. Quem gosta de trabalhar com design tem uma parte de estudo só a respeito de fontes. Eu coloquei também aqui o material que eu achei numa outra revista, tá bem clarinha aqui, mas sem ampliada para ler, a respeito da origem de algumas fontes, que vocês com certeza têm aí no computador da casa de vocês. Helvética, Comic Sans, tá? Futura, Trajan, cada uma delas tem uma história e é de uma época, às vezes antiga, tá? Por exemplo, cadê? A Helvética é de 1960, cadê? A Futura de 1924. Então, essas fontes, quando veio o computador, tudo que tinha eles colocaram no computador. Aí vale de curiosidade, deixa eu fechar aqui e parar um pouquinho e voltar minha câmera aqui. Vocês estão me vendo?
Então, alguém dá um gritão aí, vocês estão me vendo? Sim. Beleza. Então, essa história de fontes aí, um cara que era super apaixonado por fontes era o Steve Jobs. E o Steve Jobs, quando ele montou o Apple, qual foi um recurso? Ele fez um curso de tipografia lá na adolescência dele. Quem já viu o filme sobre a história dele deve saber disso. E ele queria incorporar fontes no computador, quer dizer, ele queria o que a gente faz hoje: escrever um texto e aí depois ficar mudando as letrinhas, como a gente vai lá no menuzinho e troca, né? E esse recurso, o primeiro software que fez isso foi um computador da Apple, tá? Foi inclusive na apresentação ele usou isso como um chamariz, como uma coisa diferente, que era a possibilidade de você ficar mudando as fontes de letra só de você escrever um texto. Então, isso aí, vocês já nasceram numa condição que, isso aí é normal, né? Mas o computador não tinha antigamente essa opção, o PC não tinha. Você escrevia todas as letras junto, uma só e acabou. E não tinha muita variação de fonte. Então, hoje o legal é que quando a gente vai para a parte gráfica, você tem as inúmeras fontes, tem fonte paga, tem fonte gratuita, e também dentro da parte gráfica você pode mexer nas fontes, que aí é o que eu vou mostrar depois para vocês. Então, primeiro essa história aí de tipografia, tá lá no menu arquivos, esse arquivinho, tá? Deem uma olhada aí, quem gostar do assunto, é bem interessante. E aí, tem fontes, tem tipografia, tem coleção de letras. E aonde que eu baixo uma fonte? Onde que eu consigo uma fonte? Então, é assim. Eu vou novamente aqui compartilhar minha tela, tá? Então, vamos lá. Ó, então, a gente tem... Deixa eu voltar aqui. Conceito de tipografia já foi. A gente tem vários sites que fornecem fontes. Tem alguns pagos, tem alguns gratuitos. Eu peguei aqui um que é gratuito, tá? Esse site chama-se Da Fonte. E esse site aqui, ele tem fontes, que é só clicar e baixar. Olha, quer coisa mais legal? Achou bonito? Clica aqui e baixa. Aí a gente tem que instalar isso no nosso computador. O computador da gente já vem com algumas fontes, tá? E quando você instala uma fonte, não sei se vocês já tiveram isso na aula de GSO, mas uma hora é capaz do professor citar. Quando você instala uma fonte, o legal é que você instala no sistema operacional. Você não instala para um programa. Você não instala a fonte para o Word, para o PowerPoint. Quando você instala a fonte, você vai, cara, literalmente na fonte. Você vai no sistema operacional que você tem. E uma vez que você instalou a fonte, ela vai aparecer aqui. Você vê que eu gosto de fonte, né? Tem umas fontes aqui que são muito legais. E aí, essa daqui, ó. Essa é muito legal. Essa daqui é a minha fonte de letra de máquina de escrever, tá? Com direito a borrão de tinta e tudo. Então, essa fonte aqui, ela tá instalada, o Word tá pegando ela. Só que se eu abrir o Inkscape, eu tenho ela também aqui, tá? Então, quando a gente vai num site como esse e baixa uma fonte, por exemplo, eu quero a Gilmore. Quando você traz para o seu sistema operacional, todos os programas, inclusive o Inkscape, passa a ter essa fonte. Essa fonte aqui, cadê? Old Type. Então, todas elas... Aqui, ó, Old Typewriter. Tá aqui a letrinha, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos escolher, eu não sei se vocês sabem fazer isso, mas só para dizer que vocês nunca viram, tá? Eu vou escolher uma letra aqui, daqui, e vou baixar uma fonte e vou instalar no meu computador. Eu criei um material também, lá tem um PDF explicando isso aí para quem por acaso nunca fez isso no computador. Fala, eu já tenho fonte pra caramba lá, mas às vezes você quer fazer uma fonte, uma coisinha diferenciada, aí você vai procurar. Eu adoro essas, tá? Essa aqui é muito legal, que é de um filme, da SEGA também. Andréia,
Oi? Só aproveitando a deixa, nós estamos trabalhando com eles nas 2 últimas semanas, painel de controle. Nas próximas semanas estaremos chegando nessa parte de fontes aí. Ótimo, Mas ótimo. tranquilo, não, segue aí que não tem problema. Você faça aí, depois a gente reforça lá, não tem crise. Joia. Beleza, joia. Então, ó, essas fontes aqui, eu preciso que elas apareçam aqui, ó, no meu painel de controle. Eu venho aqui, ó, aparência e personalização. E vem aqui, ó, fontes. E quando eu estou em fontes, ele mostra tudo quanto é coisa que eu tenho no computador, tá? Eu tenho uma coleção grande? Tenho, porque o meu computador não é formatado há uns 4 anos, então acumulou muita coisa, né? Aí eu fui acumulando, acumulando. Ah, e se eu formatar, eu perco um monte de fonte. Então, essas fontes aqui, elas vão aumentando, vão agregando, né? E aí, todo programa que eu instalo, quando ele tem a opção de trocar as fontes, aparece tudo. Aí, por exemplo, cadê? Gigi. Se eu quiser ver como é que é essa fonte, ele me mostra aqui, ó. Ela tem no tamanho 12, ela tem no 18, no 24, no 36, ela tem as letras minúsculas e ela não... Ah, tem as letras maiúsculas aqui também, ó. Aqui os caracteres especiais e aqui os numerozinhos, né? Se eu quiser ver outra letra, fonte, não é letra. Por exemplo, aqui, ó, Bauhaus. Eu tenho ela, a fonte em minúscula, em maiúscula, números, caracteres especiais e todos os tamanhos, ela chega até o 72. Tá? Porque tem fonte que também é muito pequenininha, tem fonte que é muito grande. Tem fonte que não tem todos os tamanhos. Ó, essa aqui é uma fonte Versalete. Ela não tem as letras minúsculas, tá vendo? Ela só tem as letras maiúsculas, a caixa alta, os números e os caracteres especiais. Ela vai do 12 até o 72. Então, enfim, eu quero ir aqui nesse site, quero pegar uma fonte, deixa eu ver, vou pegar a letra da SEB. E aí, quando a gente clica aqui em baixar, ele dá um arquivinho, ele baixou um arquivo, tá? Esse arquivinho aqui tá zipado. Então, deixa eu procurar ele aqui no meu... Achei. Esse arquivo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descompactar... Deixa eu colocar ele numa pasta. Aqui, para eu me achar. Ai, peraí. Downloads. X. Tem algumas formas de você instalar a fonte. Você vem aqui, eu trouxe a fonte para uma pasta que eu possa me encontrar. Aí, eu venho aqui, descompacto ela. Extrair. Aí, ele jogou numa pasta, quer ver? Aí, você vem aqui, dá 2 cliques, tá a fonte. Essa fonte eu não tenho no meu computador. Então, você vem com o botão da direita, clica aqui, ó, instalar. E acabou. Ela vai fazer parte. Só que ela não faz parte dos programas que já estão abertos. Então, quando eu clico aqui em instalar, ele está copiando, na verdade, esse arquivinho para uma pasta de fontes. Quando eu clico aqui em instalar, já está instalado. Se eu instalar de novo, não vai fazer diferença, ele grava por cima, tá? Então, se a gente vier aqui em painel de controle, aparência e personalização, que mais? Fontes. Vier aqui embaixo, ela já deveria estar aqui, ó. Tá aqui, ó, a fonte, tá? Ela é cursalete, é versalete também, ó. Ela não tem as letras minúsculas e os números também ficam feios, ó. Não tem um formato. O número é normal. E aí, se eu abrir aqui no Word, essa fonte não tá. Por quê? Porque o meu Word foi aberto antes de eu instalar. A mesma coisa com o meu Inkscape aqui também, tá? Ele não vai estar na lista, ó, PQ, R, S, Santa, Script. Ele teria que estar aqui, ó, perto do Sembran, no Sega, mas não tá. Por quê? Foi instalado, ó, tem Segoi, mas não tem Sega. Porque eu abri esses programas antes. Se eu fechar e abrir de novo, se eu fechar, por exemplo, aqui, ó, e abrir de novo o Word, aí essa letra já vai estar lá. Então, só com esse recurso, você já imagina que você tenha 1 milhão de possibilidades de misturar fontes, né?
Então, aqui, ó, descer, cega. Então, eu escrevi aqui, ó, André Garcia, Etim, Etec, Praia Grande. Detalhe, ele não tem letra minúscula, tá? Então, essa é a fonte. Se eu tivesse aqui, fechando e abrindo, ele colocaria essa letra aqui. Então, o legal é que quando você mexe aqui no sistema, tudo que fez aqui, ele afeta todos os programas que você tem instalado. A única diferença é que eles não podem estar abertos. Eles passam a considerar aquela fonte a próxima vez que você abrir o programa. Tá? Então, as fontes, depois dê uma olhada aí, dá para gastar, dá para perder mó tempão ficando baixando fonte, tá? Tem muita fonte legal. Então, a lista aqui é muito grande, está separada por serifadas, não serifadas, caligrafia, pincel, rabisco. Ah, eu quero letras rabiscadas, ó. Olha que legal isso aqui. Então, dá para pensar em fazer... Olha, Stranger Things. Ah, eu vou baixar essa. Adoro coleção de letra, é muito legal. Então, olha essa aqui que legal. Bem, daria para ficar aqui olhando, ó. Chegar até a página 33. Mas aí eu deixo isso para vocês fazerem como lição de casa, tá? Vocês escolherem a fonte aqui. Dá para fazer coisa bem legal. Deixa eu voltar aqui para os que estão... compartilhar a tela. Tudo bem até aqui? Cauã, quer perguntar alguma coisa? Cauã? Eu queria saber o que é exatamente tipografia. Tipo, eu entendi sobre fontes e tal, mas eu quero saber o que é exatamente tipografia, que eu ainda não entendi. Olha, tipografia é um tipo de escrita. O termo é tipos e grafia, né? Eu não recordo agora a mistura das palavras, a definição, mas é um tipo de grafia, na verdade. Então, quando esse termo foi definido, você tinha só a letra escrita, né? Você tinha os textos só copiados, aqueles monges passavam o dia inteiro lá copiando coisa e tal, os escribas, né? E quando você fala em tipografia, você passou a ter letras padronizadas. A tipografia é um tipo de grafia onde você tem letras padronizadas. Se é assim uma definição. Tudo bem? Foi? Entendi. É um tipo de grafia. Então, é o seguinte. A gente já viu que tem fonte para pegar letra de graça aí. Já viu que existe fonte serifada, sans serif, sem sans serif, caracteres especiais. E quando a gente instala uma fonte, todo o sistema operacional pode usar, qualquer programa que rode sobre o seu sistema operacional pode aproveitar e usar essa fonte. Isso aí serve para qualquer sistema operacional, tá? Quem foi o primeiro a fazer isso foi a Apple, mas a gente tem o Windows como um grande difusor disso aí. A parte, quem mexer também com Linux é a mesma coisa, você instalou uma fonte, serve para todos. É que nem quando a gente instala uma impressora. Você não instala uma impressora para o Word nem para o Excel. Você instala uma impressora para o Windows. E aí todos os programas utilizam. Então é a mesma coisa. Aí a gente vem aqui para o nosso Inkscape. Ó, eu estava brincando antes de entrar aqui, fazendo uns testes. Teste, com a palavra teste, nada mais original. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Vou agora abrir lá o Inkscape. Tudo bem? Então, vou seguir. Vamos lá. Tudo bem. Então, tá bom. Ó, então, aqui é meu Inkscape e os meus testezinhos, tá? A gente pode começar? Deixa eu ver o que eu vou apagar aqui. É assim, a gente vai ter a combinação. A gente tem a combinação das fontes. Espera só um pouquinho aqui. A gente tem a combinação das fontes, que já são desenhadas. Então, como eu estou dizendo, a fonte em si, ela já manda uma mensagem, tá? Se você quer ser curto e grosso num recado, você pode colocar, por exemplo, uma fonte stencil. Eu acho a stencil muito legal, ela é bem
diretona, tá? Extenso é tipo, não, entrada proibida aqui, né? Eu não escolhi a fonte, mas eu vou aplicar ela aqui. Entrada proibida. Aí a gente pode trabalhar com essa letra, por enquanto ela é letra, né? Então a gente pode pegar essa letra aqui e alterar o tamanho dela, ou pode trabalhar com ela como se fosse um gráfico, e já aumentando assim. Aí repara que os numerozinhos aqui, eu vou mexer de novo, só para vocês repararem que os numerozinhos já vão alterando. Ó, ele já vai ajustando. Você pode também mudar a cor. Ela é uma letra com leve parentesco de gráfico, tá? Você mexe na fonte como se fosse um objeto, mas ela ainda é uma letra, tá? Ó, se eu der 2 cliques aqui, eu posso mexer. Mas a gente pode fazer muita coisa com ela, porque como ela é uma fonte que tem características gráficas, a gente faz umas misturadas assim. Então, por exemplo, a primeira delas, deixa eu pegar isso aqui e vamos duplicar. Vamos duplicar aqui. Eu dei um clique nesse quadradinho que tem um outro quadradinho, tá? Só para vocês olharem, duplicou. Dei Ctrl Z aqui para ficar em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a que tá em cima, eu vou escolher uma outra cor. Escolher vermelho, tá? Vocês estão vendo aqui tem 2. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa vermelhinha e vou jogar ela para trás. Então, a vermelhinha tá lá atrás, ó. E aí eu vou usar, cadê? Menu caminho, uma opção chamada expandir. Olha o que ele faz. Opa, deixa eu enviar para trás. Ele colocou a outra que eu não tinha selecionado. O que estava selecionado, ele deu uma expansão, ó, na letra. Deixa eu voltar aqui. E deu essa borradinha em volta. Olha que legal. Um efeito super simples. Então, eu tenho uma... eu já tô com 2 aqui de novo, tá? Vou colocar uma em cima da outra. Qual que tá selecionado? Tá selecionada essa. Vamos enviar ela para trás. Vamos aqui no menu. Expandir. E aí, aqui estava selecionada, que no caso era verdinha, fez esse contorno aqui. Esse contorno, às vezes as pessoas acham que é o contorno do texto, e não é. É um recurso chamado expansão. Foi o que eu fiz aqui, ó, com DEA. Tá? Eu fiz o texto, dupliquei ele, escolhi uma camada, mandei para trás, e essa camada de trás eu mandei dar uma explodida aqui, no expandir, e aí nisso ele fez esse contorno. Então, o legal é que a gente combina fonte com recursos gráficos, tá? Então, foi o que eu acabei fazendo aqui nesse Andréia também. Então, esse daqui é um recurso, e fala assim, se eu expandir, repara que eles não estão agrupados, então se eu fizer esse e esse, aí eu teria que agrupar os dois, para poder, ó, eles estão separados, eu teria que agrupar os dois, para eu ter, ó, agora eu selecionei com Shift aqui os dois, e na hora que eu mexer, os dois estão ampliando junto. E se eu quiser mexer nas cores? Ó, ele continua editável, tá? Então, assim, ele tem propriedades gráficas, mas tem propriedade de texto. E se eu quiser mudar o texto? Se você quiser mudar o texto, aí repara, o texto de cima vai ficar, se eu colocar entrada proibida, se eu colocar um A aqui, o de trás não vai acompanhar, tá? Porque na hora que eu dupliquei, esse monte de A não existia. Eu teria que fazer novamente o recurso. Então, esse daí é um recurso que eu acho legal mostrar para vocês. Um outro também que é interessante, eu gosto muito de brincar com essas letras aí, que a possibilidade é muito grande. É você, por exemplo, clipar o desenho, que é assim. Vamos pegar aqui, eu vou duplicar de novo aqui.
Vamos colocar aqui uma misturinha de cores. Aqui. Aqui. Não, peraí. Deixa eu ver pra cá. Peraí. Vou pegar aqui um pouquinho de azul. E vamos duplicar aqui de novo. Vamos colocar... Deixa eu ver. O verde já foi. Amarelo. Tá. Então, eu fiz essa misturinha de cores. Eu vou fazer um texto. Chamado exemplo. Vou usar a letra maiúscula aqui. Ó, só uma coisinha. Eu estou usando esse painelzinho aqui, tá? Ctrl Shift T. Também ele aparece aqui, ó. Se você clicar texto e fonte, ele abre isso aqui. Mas vocês podem também escolher as fontes por aqui, tá? Quando você clica aqui no A, que é a parte de texto, ele abre aqui para você fazer as suas escolhas de tamanho, né? De negrita, ó. Essa opção, essa letra aqui, essa fonte, ela só tem o bold, ela não tem o itálico. Então, eu tenho aqui a lista de fontes, mas dá pra gente também fazer por aqui. Eu tô olhando aqui só. Cadê? Tô fazendo ali só porque já estava aberto, tá? Então, vocês podem fazer um texto e colocar, usar ele por aqui, ou pode vir aqui no menu texto e aparece isso aqui para vocês. Aí, o legal é que cada tipo de fonte, ele mostra aqui o recurso que ela tem. Então, eu defini essa fonte aqui, tá? Deixa eu ver, stencil de novo. Deixa ela aqui. Deixa eu ver. Certas coisas é legal você fazer com letras mais grossinhas. Ih, peraí. Meu Inkscape aqui dá uma bugada. Peraí. Deixa eu ver se ele volta. Eita, era o que eu não contava. Qual é a ideia que eu quero fazer? Eu quero que pegar esse texto, colocar aqui, vamos lá. Eu quero pegar esse texto. Tá. Eu quero pegar esse texto, colocar aqui. E eu quero que, sabe essas corzinhas do fundo? Elas completem as letras. Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. E aí, para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que selecionar todos os elementos aqui que compõem. Então, tem os 4 círculos, que no caso eu usei para fazer as cores de fundo, e o texto. Aí, você vem aqui no menu, aqui no caminho, objeto, clipe, aplicar. Quando você escolher aplicar, o que ele faz? Ó, aqui ficou faltando um Ezinho. Ele pega o desenho que estava no fundo e aplica no seu texto, tá? É uma outra possibilidade também legal de trabalhar. Tá vendo que tem os desenhos aqui atrás? E ele colocou o desenho que tinha atrás. Pegou o desenho aqui, aqui faltou alguma coisa para ele preencher, né? Deixa eu pegar esse aqui. Dar uma esticadinha. E esse outro também dá uma esticadinha. Agora vamos selecionar aqui tudo. Opa! Peraí. Vamos selecionar. Vamos lá no menu objeto. Vamos em clipe e vamos aplicar. Pronto, agora pegou todas as letras. Ó que legal o efeito. Tá? Então, eu tenho, olha, com as fontes, eu nem variei tanto fonte, né? Aqui eu escolhi, tá uma simples, essa aqui outra também. Vou trazer essas duas coisas pra cá. Né? Vou tirar isso aqui. Então, eu tenho essa variação, que eu uso no menu objeto, clipe. Eu tenho essa daqui, que eu uso no menu caminho,
e eu tenho o combinar. E tem um outro recurso que é bem legal também. Por exemplo, você pode colocar o texto dentro de um formato. Esse eu acho muito da hora. Que é assim. Vamos, por exemplo, fazer uma coisa bem básica. Uma bolinha, né? Um círculo. E eu vou escrever... Deixa eu ver... Teste. Super original, né? Então, vamos escrever aqui... Teste. Esse aqui, eu preciso fazer alguns recursos que são mais sofisticados do que esses dois exemplos que eu dei anteriormente, tá? Eu vou ter que converter e tal, porque essas letras aqui, elas vão ter que deixar de ser letra, tá? Elas vão ter que virar texto, e eu quero que ele fique arredondado. Então, para fazer isso, eu criei... Cadê? Eu criei um caminhozinho. Eu coloquei aqui, instalar fontes, colocar o texto na forma de objeto. Eu fiz uma receitinha de bolo, criei um caminhozinho para vocês pegarem o trajeto. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é converter o texto em caminho, tá? Aí, vou deixar isso aqui também. Então, é assim. Voltar aqui. Eu pego esse texto, caminho, converter em caminho. Assim, mas não aconteceu nada. Você que pensa. Ó, na hora que você converter em caminho, as letrinhas, tá vendo que vai ficando vermelhinho? Elas estão todas vetorizadas. Só que elas são vetorizadas uma a uma, elas estão separadas. Então, o que a gente tem que fazer? Então, vegeto, converter em caminho, ele vetorizou isso aí. Só que a gente agora vai ter que selecionar tudo e vai ter que fazer... Opa... Próximo passo, caminho de novo, união. Então, vamos juntar isso aqui. Caminho, união. Então, é como se a gente agrupasse, mas a gente está agrupando do jeito especial. Ele continua aqui com os vetores, ó. Fica vermelhinho aqui, se eu clicar, ele mostra. Só que agora ele está trabalhando em turma, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Tem a forma geométrica e tem o texto. A gente vai levar esse cara aqui para cima desse. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá. E aí a gente vai usar um recurso para ligar esses dois, tá? Que é aqui, ó. Colocou o texto em cima da figura, seleciona o texto, vai no caminho, efeitos do caminho e clica no mais que vai ter lá. Então, a gente vem aqui, caminho, efeitos do caminho, e aí vai ter um mais. Nesse mais aqui, você vai escolher deformação de envelope. O que é deformação de envelope? É um recurso onde você vai... Ele é um vetor, lembra? Esse texto virou uma imagem. Então, a gente vai pegar, em cada uma delas, clicou aqui, ele vai te dar meios de você mexer. Opa, peraí. É nesse outro aqui. Peraí, volta. Tava selecionado coisa... Tava selecionado o círculo, gente, peraí. Eu selecionar o texto, eu tenho que aplicar no texto. Caminho, efeitos do caminho, mais deformação de envelope. Aí, quando eu clico aqui, ele tem que fazer um quadradinho em volta, pontilhado, e aí ele vai possibilitando, ele cria uma delimitação embaixo, ele cria uma delimitação sobre a figura que eu tô. Então, conforme eu vou mexendo aqui, ó, ele vai dando uma esticada. Agora eu quero mexer embaixo. Aí eu clico aqui, ó. Se eu quero mexer embaixo, eu clico aqui. Se eu quero mexer para a direita, eu clico aqui. Isso aqui tem que estar tudo clicado, tá? Ó. Como eles agora são vetores, ele tem essa possibilidade de refazer a imagem para mim. Aqui. Outra aqui. É paciência? É paciência. Você vai ter que treinar. Uma hora fica bom, outra hora não fica. Enfim, você tem
agora o texto arredondado, tá? E tem que ficar aquele desenho de fundo? Não. Geralmente a gente usa a forma só como referência. Você pode clicar depois na forma e tirar, e ele fica nesse formato. O fundo era só para dar o caminho. Então, aqui eu fiz também um outro, aqui depois eu acabei mexendo aqui, né? Mas eu fiz essa faixinha, tá? Através de traço. E depois usei aqui o contorno para poder chegar nesse ponto. E esse aqui, por último, eu coloquei o taco do beisebol. Eu até coloquei lá no post para vocês pegarem esse taco de beisebol, botão da direita, salvar a imagem como, e vocês vão pegar essa imagem. Por quê? Dá para a gente colocar também em imagem. Só que o que a gente tem que fazer de diferente é o seguinte. Cadê? Você não vai no abrir, você vai no importar, tá? Importa, traz o desenho, e eu vou usar aquele recurso lá que a gente usou da Pop Art, do renderizar. Ó, o taco aqui ficou gigantão. Então, vamos diminuir ele. E aí, você vai ter... Cadê? Eu coloquei aqui também. Quando você pegar uma imagem, tá? Você vai no importar, e aí você vai no rasterizar bitmap, escolhe 2 camadas, separa. Então, a gente vem aqui, rasterizar bitmap, tá? Tá com 8, mas não tem problema. Vamos pegar aqui. Quando você clicou em OK, ele parece que não fez nada, mas se a gente separar aqui, ó, o original e o que tá vetorizado. Como é que eu sei o que tá vetorizado? Você vai ver que tem um monte de pontinhos, tá? Então, esse original a gente pega, joga fora, fica com esse vetorizado aqui, tá? Pode pegar um texto, vamos colocar um outro texto aqui. Teste. Opa. Teste. Vou colocar uma outra cor aqui, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Espera só um minuto. Vamos pegar esse texto, converter ele em caminho também, depois fazer união, depois você traz ele para cá. Então, a imagem eu vetorizei, fiz lá o rastrear bitmap. O texto eu converti em caminho, também transformei em vetor. Então, agora eu tenho esse vetor e esse vetor. Aí, agora, o que eu vou fazer? Aqui, efeitos do caminho, adicionar deformação do envelope, e agora eu começo a trabalhar em cima da imagem. Opa, não pegou. Aqui, esse eu vou ter que dar uma... Ó, e agora a gente começa a mexer nele dentro dessa área. Então, as possibilidades, gente, elas são muito grandes de combinações. Eu poderia pegar esse aqui e colocar aqui. Então, eu tenho cores, eu tenho formatos, eu posso criar o meu formato, como eu fiz no círculo. Deixa eu diminuir aqui tudo. Eu posso criar o meu formato, eu posso pegar um formato pronto e começar a colocar aqui, ó, para trabalhar. Então, as possibilidades são muito legais. Ó, todas as letrinhas aqui têm os seus traços de vetorização, né? Então, selecionou aqui, canto de baixo, vamos começar a mexer em cada um deles. Ó. Ele até passa, mas ele sempre procura fazer um contorninho correspondente ao formato que ele tem embaixo. Ele cria uma delimitação fictícia, né, a respeito, ó, a respeito do limite daquela imagem, tá? Aí a gente tem que ficar ajustando. Então foi isso. Deixa eu voltar aqui para vocês, já vamos terminar a aula aqui. Pronto. Muita coisa? Né? Porque tem a possibilidade de combinar realmente muita coisa. Então,
já vou encerrando aqui a gravação. Alguma dúvida? Vão ver o vídeo de novo? Para cada um desses itens, eu fiz um PDFzinho, porque eu sei que eram muitos detalhes, tá? Mas como a aula está gravada, se vocês precisarem, é só vocês darem uma consultada tanto na aula, deixa eu ver aqui. Então, tanto na aula quanto aqui, né, na vídeo, mas pode me chamar no chat também para trocar uma ideia. Então, deixa eu encerrar a gravação. Opa.